Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Repita comigo: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Repita comigo: vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. E graças a Deus pela palavra do Senhor. O tema da nossa reflexão na palavra de Deus hoje é os três chamados. Não necessariamente os três no sentido de que haja apenas três chamados específicos de Deus para a nossa vida. Mas eu acabei selecionando três para compartilhar rapidamente com vocês nessa noite. A partir da compreensão de que a vida cristã não é um passeio. A vida cristã não é um entretenimento. A vida cristã é um chamado. Deus te chamou. Amém? Deus te chamou. Deus, Ele não assobiou para você. Deus te chamou. Você é chamado por Deus. O primeiro chamado de Deus na nossa vida é o clássico Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Nós recebemos convites mais diversos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana. A gente recebe alguns convites para aniversários, a gente recebe convites para casamento. Essa semana mesmo eu recebi um convite de casamento do Juninho e da Érica, algo muito caprichado, excelente. A gente recebe convite para ir ao culto, à igreja. A gente recebe convites para ir ao trabalho. Nós recebemos convites constantemente na nossa vida. Mas Jesus, Ele faz um convite: vinde a mim. Mas é aquele tipo de convite que é irrecusável. É um tipo de convite onde a gente não pode pensar duas vezes. É o tipo de convite onde a gente precisa dar um glória e correr para atendê-lo. Vinde a mim. Quem faz esse convite é Jesus. É Ele que faz esse chamado. Afinal de contas, qual é a intenção de Deus em nos convidar para ir até Ele? Ele poderia muito bem nos obrigar, determinar, convocar, mas Ele chama. E esse convite, vinde a mim, é primeiramente um convite para ser salvo. Esse é o convite primário, é o chamado maravilhoso. Você foi chamado para a salvação, amém por isso? Mas pastor, não são todos chamados para a salvação? Sim, todos são chamados para a salvação. É aquilo que a gente chama de chamado universal. Deus chama todos para serem salvos. O chamado universal é diferente, por exemplo, do universalismo. O universalismo é uma corrente teológica que diz que no final de tudo, todos irão ser salvos. O universalismo, ele é o oposto do aniquilismo, ou da aniquilação de todos no final. Eu conversava com uma pessoa agora no carnaval,
e ela me disse o seguinte: depois que todo ser humano morre, tudo termina, acaba por aqui. É a questão de que a gente será aniquilado. As duas doutrinas teológicas estão absolutamente erradas, tanto o universalismo como a doutrina que diz que a gente vai ser destruído. Mas do ponto de vista bíblico, todos são chamados à salvação. Não existe pecador que Deus não queira salvar. Afinal de contas, Deus quis me salvar e quis salvar você, e nós somos pecadores como qualquer um dos pecadores que existe. Não existe nenhum pecador que o sacrifício de Jesus não possa valer. Quanto o assunto é salvação, não existe nenhum pecador que possa ser excluído. Todos são incluídos no processo e na vontade de Deus para a salvação. É por isso que Mateus 11, 28, o Senhor disse: vinde a mim. E a gente entende que pelo fato do chamamento ser universal, a salvação não é universal. A salvação, ela é individual. Assim como a redenção de Cristo é suficiente para todos, mas ela é eficaz somente para aquele que crê. Assim também a chamada de Deus é válida para o mundo inteiro, mas aplicável somente àqueles que a atenderem. E louvado seja Deus que você faz parte do grupo que atendeu o chamado de Deus pelo Espírito Santo. Amém? Salvação. João 6,4 trouxer, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu li esse versículo aqui por causa de uma palavra, a palavra trouxer. A palavra trouxer no original significa arrastar. Quando Paulo pregava o evangelho, um dia ele foi preso, e as pessoas da cidade o prendem, e quando estão levando Paulo para a cadeia, eles arrastam Paulo para a cadeia. É a mesma palavra usada aqui no livro de João. Quando os discípulos de Jesus estavam pescando, e eles lançam a rede, e quando eles puxam ou trazem a rede de volta com peixes, é a mesma palavra usada aqui. E aí eu acho isso extraordinário em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. Não o arrastar. Deus te arrasta para a salvação. Você já reparou que você já tentou escapar de Deus? Irmãos, eu já tentei escapar de Deus tantas vezes. Eu já tentei levar a vida do meu jeito tantas vezes. Eu já tentei seguir o meu caminho tantas vezes. E tenho certeza que você também tem essa impressão. Que você resolveu viver a sua vida, mas de repente, Deus te arrasta para a salvação. Deus te chamou para ser salvo. Aleluia. Salvação. Vinde a mim está relacionada a isso. Mateus 1,21 diz: e dará à luz um filho, e o chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu li esse texto por causa deste versículo. Deus nos salva do pecado. Deus nos salva do pecado. Quantos livramentos de pecado Deus tem dado na nossa vida? Porque no quesito pecado, eu e você somos extremamente criativos, inspirados e dispostos. Mas aí, quando a gente olha para Jesus e para a cruz, e o sacrifício que Ele fez por nós, e o testificar do Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente diz: não, eu já sou livre do pecado. Ele me salvou. A minha vida é uma nova vida em Cristo Jesus. Vinde a mim, para quê? Para ser salvo. A salvação, ela é proporcionada. Deus Pai é o autor da salvação. Jesus Cristo é o sacrifício para a salvação. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado para a salvação. A palavra de Deus gera fé para a salvação, e a graça te alcança para a salvação.
a salvação é tudo mérito de Deus, aleluia. As graças é tudo relacionado à Trindade, a graça, a bondade, a palavra é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vinde a mim. Esse é um dos chamados extraordinários do Senhor. Ele nos chama para ser salvo, mas Ele nos chama também para ser perdoado. Neemias 9:17, Salmo 86:5, Isaías 55:7 diz que Deus está sempre pronto a perdoar. E diz também que Deus perdoa de forma ampla. Eu já pensei muitas vezes, com relação a determinadas pessoas, como é que Deus pôde perdoar uma criatura daquela? Vira e mexe, a gente encontra algumas pessoas na rua, e as pessoas dizem, há uns 15 dias eu encontrei uma pessoa, que eu não vi há algum tempo, e eu já era cristão e ela não, quando a gente tinha uma convivência profissional no trabalho, e hoje ela é convertida. E eu disse, Deus, uau, como é que o Senhor fez um negócio desse? Deus está sempre pronto a perdoar de forma ampla. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, os nossos pecados são apagados. Além disso, Deus nos perdoa de modo permanente. Ele diz em Jeremias 31:34, não me lembrarei mais do seu pecado. Isso não significa que Deus perdoa porque Ele é fraco, ou porque Ele deixou levar-se pelas emoções, ou porque os padrões de Deus foram diminuídos, ou porque Ele distorceu esses padrões. Deus nos perdoa de forma ampla, Deus nos perdoa de forma pronta, Deus nos perdoa de forma maravilhosa, por causa da graça e do amor que Ele tem. É bondade de Deus e não tem mérito nenhum em você e em mim, amém? Mas isso não significa que eu não tenha que dar passos para isso acontecer de fato na minha vida. Deus perdoa quando eu reconheço que sou pecador e que o meu pecado violou os padrões de Deus. Eu preciso reconhecer que quando eu peco, eu violo o padrão da palavra. Mesmo que o meu pecado tenha magoado outras pessoas, acima de tudo, o seu erro foi um pecado contra Deus. Primeiramente, contra Deus. Então precisa haver reconhecimento. Dar meia volta, fazer mudanças, evitar cometer o mesmo erro novamente. Em alguns momentos tem que ser radical, mudar a mente, o pensamento e a forma de agir. E orar a Deus e pedir perdão na base do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vinde a mim para ser salvo, amém? Vinde a mim para ser perdoado. Vinde a mim para ser santo, amém? Chamar de Deus é para santidade. O chamado para a salvação, seguido pelo perdão, obrigatoriamente precisa ser acompanhado pela santificação. Não existe salvação sem santificação, amados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor aqui diz amém? Sede santo, porque o Senhor é santo. Vinde a mim para ser santo. Santificação tem que ser alvo. Santificação é também processo. Santificação é um estilo de vida de todo aquele que pretende morar no céu eternamente. Não tem outra opção. Eu e você fomos chamados para a santidade. Deus nos separou, independentemente de qualquer coisa. Deus nos separou para ser santo. É por isso que Ele diz, vinde a mim para ser santo. Como é que alguém pode corresponder ao chamado de Deus para ser santo? Primeiro, permitindo que Cristo viva em você. Segundo, permitindo que o Espírito Santo controle todo o seu viver. Sua maneira de pensar com a nova mente, de sentir com novas emoções e de agir com novas atitudes.
Terceiro, matando o velho homem. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Santidade é isso. É todos os dias você matar a velha criatura que habita dentro de você. Porque ele todo dia quer ressuscitar. Vinde a mim para ser salvo. Vinde a mim para ser perdoado. Vinde a mim para ser santo. Vinde a mim para louvar o meu nome, minha pessoa e minha glória. O Salmo 95, 1 diz: vinde e cantemos ao Senhor. O Salmo 95, versículo 1 é bom, mas ele tem que suar muito para ele conseguir pegar o Salmo 150. O Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, amém? Louvai a Deus no seu santuário, amém? Louvai-o no firmamento do seu poder, amém? Louvai-o pelos seus atos poderosos, amém? Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, amém? Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgão, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu não sei louvar igual o pastor Clovinho que fez isso aqui nessa noite, todo esse negócio lindo aqui. Paciência, amado, paciência, fazer o quê? Deus deu para ele. Mas louva do seu jeito, louva do seu jeito. Vinde a mim para louvar, engrandecer, exaltar o meu nome. Deus não te chama para a murmuração. Deus não te chamou para a reclamação, Deus não te chamou para o pessimismo, Deus não te chamou para o negativismo, Ele te chamou para o louvor. Deus não te chama para a tristeza e angústias, Deus te chama para o louvor. É por isso que Isaías 61:3 diz: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Deus chamou para isso. Vinde a mim é o primeiro chamado. O segundo chamado de Deus para as nossas vidas é o segue-me. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 4, 19: vinde após mim. O vinde após mim traz a seguinte ideia: Jesus chama você e você se aproxima. Jesus está em constante movimentação e ele começa a caminhar. E ele diz: vinde após mim, ou seja, eu vou, você vem. Eu vou, você vem. Não é você vai e eu vou atrás de você, porque o Senhor sou eu, diz o Senhor. Deus é Ele, nós somos filhos de Deus. Mas a ideia do segundo chamado é essa: seguir o Senhor. A febre na internet são as redes sociais com a concorrência para ter mais seguidores. Não dá uma angústia quando você olha naquela menina que você não gosta direito e ela tem mais seguidor que você? Que raiva que dá, não dá não? É uma febre. Segue-me. Segue-me. Há cerca de 2,3 bilhões de cristãos no mundo hoje. Entre os católicos, os protestantes e os ortodoxos. Isso representa 33% da população mundial. Uma em cada 3 pessoas no mundo é cristã. O cristianismo é a maior religião do mundo. Então há muita gente seguindo
Jesus. É isso que eu quero dizer. Há muita gente seguindo Jesus. Mas o que a gente percebe no Segue-me é que há um nível de aproximação e há um nível de distanciamento no ofício do seguidor. Por exemplo, 2,3 bilhões de pessoas que seguem a Jesus, isso é uma multidão. A multidão é o grupo de gente que poderia ser chamado de simpatizante. João 6, 2 diz o seguinte: e seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O nível de resposta e de compromisso da multidão é pequeno, é insegura. A multidão segue a Jesus por causa dos sinais, por causa das curas que Jesus fazia. Quando Jesus exigia algo de maior compromisso, a multidão deixou Jesus. A multidão se levantou contra Jesus. A multidão rejeitou Jesus. Mateus 16, 13, Jesus faz uma pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. A multidão não sabe quem é o Senhor. Não o conhece. Não tem intimidade. A multidão é caracterizada por relacionamento distante e impessoal, com diálogo sempre muito superficial, com conversa frívola, fútil, fraca resposta ao desafio da Escritura. A multidão não aceita ser cobrada, não se deixa tratar por ninguém. A multidão possui motivação desconhecida, não é confiável, não tem responsabilidade, falta liderança. O nível de crescimento na multidão é baixo. A multidão é independente, é infantil, é confusa, é religiosa. A multidão é materialista, não herdou nada espiritualmente, foge de tomar a cruz, tolera o prazer, possui uma vida egocêntrica, vive de aparência. O que Jesus está dizendo aqui é que no Segue-me, você opta como é o seu posicionamento de seguir Jesus. Um segundo grupo de seguidor é exatamente esse, aqueles que apenas seguem. Pessoas que estão no meio termo, em cima do muro. João 3 fala de um homem assim, chamado Nicodemos. Foi procurar Jesus à noite. Aparentemente tinha vergonha da fé. Se preocupava muito com o que os outros pensavam a respeito dele seguir a Jesus. Mas ele queria saber mais do Senhor. O relacionamento de Nicodemos não era de multidão, era de seguidor. Assim também como o relacionamento do jovem rico, que era um homem que não pertencia à multidão. Ele se aproxima de Jesus, mas quando Jesus confronta e diz para ele como é que é o cristianismo, ele espana e vai embora. O seguidor, ele possui um relacionamento frequente, mas é superficial. Os diálogos são até abrangentes, mas não permitem o tratamento do caráter. Dão uma resposta superficial e até religiosa quanto à palavra de Deus, mas vive estagnado espiritualmente. Tem gente que vive na multidão. Tem gente que vive num outro patamar diante de Deus. Tem gente que é discípulo. O discípulo é o nível de segmento baseado naquilo que Jesus idealiza para a sua vida como cristão. Porque no discipulado, o nível de segmento é bem próximo. A intimidade e a liberdade com que você se expressa diante de Deus, os seus sentimentos, é completo. O compromisso e a renúncia é inabalável. Quem é discípulo do Senhor aqui diz amém? O discípulo é alguém que crê que tudo o que Cristo disse, e tudo aquilo que Cristo faz, e tudo aquilo que Cristo manda, a gente obedece. O discípulo é aquele que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus para orientar a vida.
Não faz parte do caráter do discípulo questionar Deus e as suas ordens. O discípulo não busca uma religião, mas ele busca uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O discípulo, ele imita Jesus em tudo. Ele está com Jesus em todo o tempo, de domingo a domingo. Eu não disse no domingo e no domingo. De domingo a domingo, amém? De domingo a domingo. O discípulo, ele não está na multidão. Ele desfruta de uma comunhão íntima com o Pai. Tem acesso ao Pai. Quem é que vocês dizem que eu sou? É um profeta. Não, tu és o Filho de Deus. O discípulo sabe quem é Jesus. Nessa noite eu olho para você. E tenho visto você constantemente aqui. E tenho visto você se envolvendo com a obra de Deus. Você não faz parte da multidão. Você não apenas segue. Você é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia por isso. E aquele que começou a obra na sua vida vai aperfeiçoá-la. Segue-me. Jesus, ele vai nos lugares mais extraordinários e maravilhosos, mas também nos lugares mais inóspitos e, do ponto de vista humano, delicado. Porque em alguns momentos Jesus está caminhando nos vales, ele diz, segue-me. Ele diz, segue-me nos montes, ele diz, segue-me. Alguns momentos ele caminha no deserto, ele diz, segue-me. Em outros momentos, Jesus caminha nos lugares onde há paz e harmonia, e ele diz, segue-me, independentemente do lugar bom ou do lugar ruim. Se você estiver seguindo Jesus, você está no melhor lugar, aleluia. Porque o melhor lugar é caminhar onde Jesus caminha, onde Jesus pisa, onde Jesus anda. É Jesus indo e você indo atrás. E a palavra de Deus diz que quando você anda atrás de Jesus, você não precisa andar atrás de bênção. É a bênção de Deus que corre atrás de você. Aleluia por isso. Erramos o alvo porque queremos seguir bênção e pedir bênção. E Deus diz, não, segue-me. Segue o Senhor. Segue a Deus. E Filipenses 1,6 diz, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Você foi a Jesus, você está seguindo a Jesus, e o terceiro chamado é um ide. Atos 5,20 diz, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ide. Ide para onde? Em qual direção? Fazer o quê? Ide desenvolver as disciplinas espirituais. Vá para o quarto da oração. Vá para a prática do jejum. Vá liberar e pedir perdão. Vá olhar para fora de si. Os jovens e adolescentes da igreja tiveram um acampamento agora, no carnaval. Summer Camp Go. To go em inglês é ir. Let's go é vamos. Go é vai. Vai. A teacher de inglês ali, ó. Então, valeu. Vai. Vai. Vai orar. Irmãos, nós estamos divulgando nas redes sociais. Nós colocamos no boletim. O pastor Beto acabou de avisar. Sexta-feira nós vamos ter uma vigília de oração. Vai para a vigília, amém? Gostaria de ver você aqui adorando a Deus, como a gente adorou nessa noite, ouvindo a palavra, como a gente está ouvindo agora, e orando ao Senhor na sexta-feira. Vai. Jesus, certa ocasião, perguntou aos discípulos, não pudeste orar nem uma hora comigo? Olha a dica aí, ó. Pastor, não posso 4 horas, mas 1 hora, 6h30, 7h30, ou 7h30, 8h30, 8h30, 9h30, 9h10, 10h30.
noite, se você puder passar 15 minutos aqui na sexta-feira à noite, dentro desse horário, vem esses 15 minutos. Eu gostaria de te ver aqui. Nós temos um encontro marcado aqui sexta-feira. Eu tenho um encontro marcado com você. E nós, como igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, temos um encontro marcado com Jesus Cristo neste lugar, na sexta-feira. Ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Eu creio que estaremos na sexta-feira reunidos em nome de Jesus, e Jesus estará aqui. Alguém mais crê comigo assim? Amém? Ele vai estar. E de desenvolver as disciplinas espirituais, mas e de pregar. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Glória a Deus, vai! Ide em nome do Senhor. E Jesus diz, ensinando-os a guardar a palavra. E isso aqui tem uma revelação extraordinária. Jesus não disse, ensine-os a entender a palavra, mas ensine-os a guardar a palavra. Irmão, eu conheço tanta gente que entende a Bíblia melhor que eu, mas não guarda. Guardar a palavra no coração. Lucas 14:23 diz, então ordenou o Senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. E de pregar. Aonde? Vários caminhos e atalhos. E de pregar em vários caminhos e atalhos. A quem? A quem você encontrar. Ide na casa, ide na praça, ide nas quadras esportivas, ide na empresa, ide na família. Diz para o irmão que está do seu lado assim, ó, capricha, porque esse tem que ser profético. Diz para ele assim, olha para ele e diz assim, ó, vamos para a célula. Vamos para a célula. Ide pregar o Evangelho nessa cidade, no seu bairro, onde você mora. O chamado de Deus é para que você vá pregar, anunciar o Evangelho e dizer, Jesus Cristo te chama, vinde a mim. Jesus Cristo te convida, segue-me. Diz às pessoas que há um Deus que chamou elas para a salvação, que chamou elas para serem perdoadas, para serem amadas, que chamou elas para terem a vida e a família transformada. Deus conta com você, amém? Por isso, em nome de Jesus.